Boa noite para você, está no ar aí mais um Fique por Dentro. E hoje eu estou com uma matéria muito especial para você, mais uma história de superação. Hoje aqui com o Daniel Durante e o pai dele que vai estar com a gente, o pastor Júnior Durante, que vai estar traduzindo, porque o Daniel não fala português, né, pastor? Exatamente, eu vou estar ajudando o Daniel hoje. Ele entende bem o português, mas tem um pouco de dificuldade na pronúncia do português. Por isso eu vou estar ajudando na tradução hoje à noite. Pastor, como o senhor está fora do Brasil, eu acredito que o senhor não está sabendo muito o que está acontecendo aqui. Nós temos aí, na novela das 8 da Globo, uma história muito parecida com a do Daniel, só que com um final que ainda não deu aquilo que aconteceu com ele, né? Então nós queremos contar o que aconteceu com o Daniel e como foi essa superação dele. O senhor conta para a gente um pouquinho da história dele. Exatamente, fazendo somente um resumo, há 7 meses atrás, exatamente no dia 11 de junho de 2009, meu filho, numa tarde de lazer, sofreu um acidente de mergulho. Pulando de um trampolim em torno de 3 metros de altura, o pé de apoio dele escapuliu e ele caiu, em vez de cair na piscina, ele caiu diretamente no concreto. Com esse acidente, ele teve um traumatismo craniano, através do traumatismo craniano, além do traumatismo craniano, ele teve um dano no pescoço. Quebrou o pescoço, traduzindo a nossa linguagem, em 2 lugares. A C5 e a C6, são 2 vértebras da coluna que foram danificadas no caso do Daniel. E através desse acidente, por causa disso, os médicos nos falaram o seguinte: senhor Laércio, o negócio é o seguinte, se o seu filho sobreviver por causa da seriedade do acidente, ele vai ter muito pouca chance de ter qualquer tipo de movimento do pescoço para baixo. E naquele dia nós, como pai, sentimos muito, terrível, uma notícia terrível, mas assim, nós pudemos naquele dia buscar a Deus. E naquele dia o Senhor falou algo conosco, que hoje você vai entender um pouquinho daquilo que Deus falou conosco. E realmente parece ter uma semelhança, algo semelhante acontecendo numa novela. E assim, eu posso até imaginar o que eles estão querendo passar através da novela. É uma família que é encontrada, que é impactuada com um acidente tão terrível como esse, de ter uma criança saudável, num instante, em poucos segundos, toda aquela esperança, toda aquela força, todo aquele vigor físico jogar por terra e naturalmente através da medicina, você não ter recurso para resgatar isso, mas nós podemos comprovar, e é um dos motivos desta entrevista para você, comprovar que Deus pode fazer algo por nós. À medida que nós cremos, eu creio que Deus pode atender, e você vai ver hoje, através dessa entrevista, o que Deus fez na vida do meu filho. O senhor pode ficar à vontade para contar para a gente como foi que tudo foi superado. Foi superado primeiro com a convicção que nós temos, que nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro. Não é um Deus distante, não é um Deus que só olha por nós de maneira longe, de maneira, muitas vezes, avaliando se nós merecemos ou não. A palavra de Deus, eu como um pastor, eu creio na palavra de Deus. E uma das coisas que me garantiu que naquele dia meu filho seria curado, vou falar assim, daquele acidente, ele seria realmente, através do acidente ele não morreria, através daquele acidente ele poderia ter algo mais para nós do que somente a tragédia. Eu creio que Deus realmente, a palavra dele nos fala, que ele nos escolheu primeiro. Eu lembro o dia que eu recebi o telefonema do resgate, do 911 americano, onde tinha falado que tinha acontecido um acidente com meu filho. E eles falaram comigo: o senhor precisa urgente ir para o hospital, seu filho foi levado de helicóptero para o hospital e falou, o caso dele é sério, então o senhor, por favor, nas próximas horas, se possível, o senhor esteja no hospital conosco. O hospital era cerca de 1h30 da minha casa, e nós conseguimos chegar ali em 1h25 minutos, mais ou menos. Naquele período de viagem, que eu pude orar com a minha esposa e minha filha menor, pelo Daniel, que não estava comigo, já estava sendo levado de helicóptero, Deus falou conosco 2 coisas muito claras. Uma das coisas, Deus falou conosco, primeiro, que aquele acidente não tiraria a vida do meu filho, e segundo, que aquele acidente não teria sequelas. E algo que eu creio que a palavra de Deus ela é verdadeira, e eu segurei naquela palavra, porque quando eu cheguei no hospital, cerca de 1h45 minutos depois do acidente, estava falando com o neurocirurgião, e ele me deu todo o relato: seu filho está fazendo toda a tomografia, todos os exames, mas o que consta até então, que ele danificou o pescoço, ele quebrou o pescoço em 2 lugares, e nós vamos tentar se salvar a vida do seu filho, para ver se primeiro, se ele
consegue salvar a vida. Segundo, se ele sobreviver, o mínimo do dano possível que pode causar esse tipo de acidente. Mas uma palavra ele falou muito forte comigo naquele dia. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para o senhor está entrando agora num caminho muito longo. Então o senhor se prepara para o caminho que o senhor está entrando na vida do senhor e na casa do senhor. Naquele momento algo mexeu comigo, dentro do coração, respeito à medicina, sou grato pelos médicos que puseram a mão no meu filho, mas naquele momento eu cria que de verdade quem daria a última palavra seria Deus. Eu já tinha orado ao meu Deus e Deus falou comigo, seu filho não vai morrer e não vai ter sequelas desse acidente. Mas foi um processo. Tem 7 meses que nós passamos por esse processo. Em 7 meses nós temos visto miraculosamente a mão de Deus agindo. Se você puder olhar para ele, você vai ver que a fisionomia normal, todos os sentidos normal, todos os movimentos normal, sem dependência nenhuma de qualquer tipo de remédios, e pelos laudos médicos que eu tinha, ele falou que talvez dentro de 2 anos nós veríamos algum tipo de resultado da cirurgia que foi feita. Ele foi submetido a 2 grandes cirurgias, uma intervenção pela frontal, outra pelo pescoço atrás, para tentar de alguma forma minimizar o dano que foi feito na coluna cervical, no nervo cervical. Ele tem 2 veias que descem no nervo cervical, uma de cada lado da coluna. Uma dessas veias foi dissipada pelo corte, pela quebra do osso da 5ª vértebra. Isso cortou. Ele falou, seu filho tem todos os sintomas para mais nunca ter nenhum tipo de movimento. E de verdade, durante dos 3 aos 5 dias, os 5 primeiros dias, o único movimento que meu filho tinha é somente com os olhos. Ele tinha somente o movimento dos olhos, totalmente paralisado do pescoço para baixo. E naquele dia, nós crendo na palavra de Deus, nós começamos a declarar a palavra que nós cremos que é verdadeira, que não depende de mim ou do Daniel ou ninguém para ser executada, só depende de crermos que ela é verdadeira, e nós cremos. Começamos a declarar sobre o meu filho, músculos, tendões, nervos, ossos, vértebra, circulação sanguínea. Nós começamos a declarar vida, milagre de criação, milagre de regeneração, poder de Deus sendo passado na vida do meu filho. E isso aconteceu. 29 dias depois de UTI, nós entramos no dia 11 de junho de 2009. No dia 10 de julho de 2009, meu filho saiu daquele hospital dos Estados Unidos, em Carolina do Norte, caminhando pela porta do hospital. Foi algo que mexeu com a cidade, o hospital muito grande mexeu com o hospital, mexeu com a cidade. Deus nos deu ali, várias reportagens foram feitas naquela cidade, as pessoas queriam entender o que estava acontecendo ali naquele leito de hospital, as pessoas, os médicos vieram de outros hospitais para chegar ali e querer ver o que estava acontecendo, porque eles falaram conosco, o book que nós temos deste rapaz, do dano que foi feito na coluna cervical, e o que nós estamos vendo aqui, não bate uma coisa com a outra, parece que é outra pessoa. E eles falaram, mesmo médicos fora de serviço, eles chegaram ali e falaram, nós queremos só ver o que está acontecendo aqui. E eu falei com eles claramente, isso é o poder do Deus que nós servimos. Eu não mereço, meu filho não merece, mas o amor de Deus nos alcança, mesmo não merecendo, e nós podemos ver o resultado maravilhoso que aconteceu na vida do meu filho. É maravilhoso poder ouvir um testemunho de vida desse, né? Bem. Eu quero encerrar essa matéria com você, Daniel, em pé, por favor, para que a gente possa ver. Olha os movimentos, né? Olha que coisa perfeita de Deus. Normal.